Então, esse movimento corretor de valor, é um movimento que eu idealizei. Eu trouxe um pedacinho do que eu vou, de um treinamento que a gente tem dentro da nossa imobiliária. Tá? Toda vez que entrava um corretor novo, eu falava assim, poxa, eu sentava com ele, explicava todo o conceito, né? Não conseguia passar tudo por conta das demandas, a gente tinha que ficar lá se dividindo entre treinar e trabalhar, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um programa, o cara vem, eu apresento esse material para ele, ele estuda, depois eu faço uma provinha e a gente começa o trabalho, né? E esse movimento, ele traduz esse treinamento da imobiliária. E mais do que isso, quando eu conversei com ele falou, nós estamos lá no projeto novo, tá? Imobiliária nova, né? Muita experiência, mas é um projeto novo. E qual é o nosso maior sofrimento no mercado imobiliário? Somos nós corretores, né? Esse é o nosso maior dor. Porque cliente tem, produto tem, mercado tem. O que tem? Poucos corretores qualificados. Porque é o que a gente estava conversando aqui no começo. O mundo mudou e o mundo da corretagem mudou. Então, assim, a gente traz um estigma de que um corretor é vendedor. E não existe frase mais errônea do que essa. Vocês nunca foram vendedores. Um corretor não é vendedor. O corretor é um consultor. O corretor é mais do que um consultor. Ele é um curador. Vocês sabem o que é um curador? Curador de obras de arte, curador de peças de valor. O curador, o que ele faz? Ele administra um portfólio de produto, de arte, e ele apresenta isso para o cliente dele. Fala, olha, é uma exposição, eu tenho isso. E nós, corretores, nós somos isso. Nós somos uns curadores, nós somos consultores. Mas qual a diferença, Fernando? O vendedor, ele cria estratégias para promover benefícios de um produto e vendê-lo. Forçar um negócio. O corretor imobiliário, ele não força nada. Porque o nosso papel é intermediar. Intermediar é comprador, vendedor, produto. O que a gente faz? A gente entende o que ele quer, a gente tem o briefing, que é coletar, conversar com o nosso cliente, o que você busca? Qual é o teu sonho? O que te chamou atenção nesse produto? A partir dessa investigação, você entende o que o seu cliente quer, e no mercado, você olha o mercado e faz uma coleta e fala para ele assim, dentro do que você busca, eu tenho essas opções, o que você me diz? Então a gente não tem o poder de falar para o cara qual você vai comprar. Porque a venda imobiliária, isso é científico, que eu estou falando, depois vocês pesquisam para ter certeza, tá? Porque eu não tenho a fonte agora. 90% de quem vai adquirir um imóvel, 90% do processo é emocional. 10% é racional. E geralmente a racionalidade vem para confirmar o emocional. É aquele negócio que a mulher chega em casa, eu tenho até dó, quando eu vejo um marido e uma esposa vendo uma casa, né? Você mostra, tal, a mulher fala assim, é aqui. O marido fala assim, né? Então, cara, como é que eu vou pagar esse negócio? Tem que entrar em financiamento bancário. Mas assim, a hora que a mulher decidiu, e a mulher é grande decisor de compra, cara, o homem não tem o que fazer. Ele vai ter que dar um jeito de pagar essa conta, né? Então essa é a nossa realidade. Quando a gente entende isso, facilita o processo. A gente não bate cabeça. Então nós precisamos estudar muito, a gente precisa estar muito atento, porque o próprio consumidor mudou. Vocês percebem a configuração das famílias. Antigamente, quem comprava uma casa? O homem e a mulher casados, né, vamos falar pela estrutura padrão de família, com 26, 27 anos, o cara já tinha uma família formada, filhos. Hoje a gente vem de casa para casa, eu vendi uma casa recentemente com um casal de médicos, ele tem 38, ela 35, os dois trabalham que nem o louco, não tem filho, não tem pretensão de ter filho. Eles compraram uma casa que para uma família tradicional não se encaixaria, mas para eles faz todo sentido, até que eles tenham filho. Aí nesse ponto tenho certeza que eles vão ligar para vender essa casa. Mas é isso. A casa, o imóvel, na geração dos nossos pais, na geração quando o senhor, lá atrás, que o senhor era jovem, era um lar. Hoje é um ativo. Né? Hoje o cara se muda em 5 anos, 5 vezes. Eu fiz isso, tá? 5 anos, 5 vezes. Então a dinâmica do mundo mudou. Se a gente não entender esse contexto, nós vamos ser corretor de lá quando começou. Cabe esse corretor hoje? Eu não enxergo como. Né?
Então, o movimento corretor de valor ele surgiu para isso. A estrutura da nossa imobiliária compreende. Eu e o Mário somos 2 corretores. Eu sou ativo, tá? Não é que eu sou dono, não. Eu trabalho para a Cacilda mesmo. Adoro atender cliente, adoro estar fora do escritório. E 2 captadores. Nós somos em 4. Ah, Fernando, você tem 2 captadores? Tem. Os caras não sabem atender, mas eles sabem captar. Todo mundo ganha. Né? Depois nós vamos falar um pouquinho, cada um na sua, né? Cada macaco no seu galho. Então a gente tem que entender. E aí qual é o desafio? Cara, contratar corretor. Eu falei assim, cara, eu preciso... Deixa claro para vocês, eu tive uma agência de publicidade por 15 anos. Eu trabalhava prioritariamente com varejo. Então eu trabalhei com muito empresário, muita gente. Fiz muito treinamento para vendedor de loja. Cara, parece que o cara entrou na área comercial, ele não precisa estudar mais, ele não precisa aprender mais nada. O cara parece que fica meio lesado. A maior arte é lidar com o ser humano, cara. A gente não pode parar de estudar nunca. Nunca. Quando eu decidi vir para o mercado imobiliário, a minha empresa, a agência de publicidade, faturava 300 mil por ano, cara. E era uma agência pequenininha. Era um negócio que acontecia. Ah, não fiquei rico não, mas eu por ser agência de publicidade em Jundiaí, uma cidade provinciana, eu venci na publicidade. Eu tenho orgulho de dizer isso, porque muitos amigos meus montaram e quebraram. Entendeu? Pra você ter uma ideia, a Libório foi um dos nossos clientes. A marca Libório foi a gente que fez. Putz, eu tenho inúmeros casos aí de produtos que a gente deixou no mercado. Mas quando eu decidi vir para o mercado imobiliário, foi uma decisão consciente. Eu cheguei para minha esposa e falei, eu não aguento mais a publicidade. A publicidade está mudando muito. Está ficando muito digital. E eu nasci no mundo analógico, né? Então, assim, para eu migrar, eu falei, pô, vou ter que estudar tudo de novo e tal. Mas Deus é sábio, né? Quando Ele quer uma coisa para a gente, cara, a gente pode tentar mudar. Ele fala assim, amigão, eu tenho uma história para você. Você vai seguir... Não adianta você brigar comigo, porque o seu que é melhor para você. Eu falei, eu não vou migrar para o mundo digital, né? Aí eu montei imobiliário. O que eu mais faço hoje? Digital. É o mais fácil. Se eu não promovo minha imobiliária no mundo digital, eu não tenho cliente, eu não aconteço. Então, obrigatoriamente, eu precisei aprender. E excelente, porque eu desenvolvi uma competência que eu não tinha, não volto para o mercado publicitário, eu amo o mercado imobiliário, me encontrei. E principalmente, mais do que assim, clientes e tudo, eu amo estar aqui, ó, assim, ó, entre nós, né? Porque compartilhar isso, para mim é o que faz sentido. O movimento corretor de valor é isso. É a gente sair daqui e falar assim, meu, o Fernando não me ensinou nada demais, porque não é o objetivo ensinar, tá? É compartilhar. A gente troca experiência, a gente troca conhecimento. Mas é sair daqui e falar, poxa, cara, eu tô vendo um mundo que eu não via. Isso para mim tem mais valor do que qualquer dinheiro que eu posso ganhar com uma venda imobiliária. Porque a gente vai ajudando o próximo, né? É assim que eu faço na imobiliária. Quando eu preciso de um parceiro, ligam para mim e falam, Fernando, ó, parceiro autônomo, né? Poxa, queria trabalhar com você. Depois eu conto um pouquinho dessa cadeia. Eu falo, tá bom. Estuda aí meu treinamento. Aí eu passo, né? Aí o pessoal treina. Aí depois a gente conversa. Porque todo mundo tem que falar a mesma língua, entendeu? O cliente, ele tem que saber que ele está tendo uma conduta padrão. E não é o que a gente conta no mercado, né? Então, assim, tem clientes que viram para mim e falam, nossa, Fernando, pelo amor de Deus, eu tive uma experiência com a imobiliária X, não importa qual, tá? Isso é indiferente. E você está me entregando Y. Aí eu tive uma experiência com uma corretora da imobiliária Z, que me entregou isso. A hora que eu fui fazer o fechamento com o gerente dele, o diretor da empresa, pô, aconteceu isso. Então, não pode. Aí sabe o que acontece? O cliente, ele vê a gente com bons olhos. Ele fica louco, ele fala assim, cara, o proprietário do imóvel, ele fica maluco de pagar comissão para nós, que não é comissão, é honorário, tá? Ele fica louco de pagar honorário para nós. Ele fala assim, meu, o que esse cara fez? Convenhamos, quantos corretores ganharam por não fazer nada? É duro isso, né? É bom para quem ganha. Agora, imagina para o proprietário do imóvel. Não dá, né? Quando existe confiança... Gente, confiança é algo inegociável. Quando você tem, ela fica, né? Então, querido, nós estamos nos conhecendo hoje. Vocês sabem que eu tenho um portfólio de produtos. Vocês têm um portfólio de produtos. O cliente tem. Né? A parceria é algo sensacional. Sensacional. E quem me falou isso não fui eu, tá? Foi o Alexandre da JD. A gente fez um painel lá e foi muito interessante. Ele bateu muito em cima da questão da parceria.
Porque a parceria tem inúmeros fatores interessantes. Primeiro que você ganha velocidade. O que o seu cliente mais quer hoje no mundo digital é velocidade. Segundo, que todo mundo ganha. Terceiro, você estreita relações. Quarto, você economiza dinheiro, porque você não precisa ficar indo para a rua captar imóvel que não é louco. Cara, seu cliente, seu amigo tem um imóvel. Mas a casa, todo mundo ganha. Né? Então a gente começa a entender a dinâmica do mundo de uma forma diferente. O que nem o William falou. Eu juro que eu vou tentar ser sucinto, porque é muito assunto, tá? Mas uma das coisas que mais me incomodam, esses dias é real isso que eu vou falar para vocês. Fui fazer uma venda num apartamento no OpenView, eu tinha a melhor unidade lá. A proprietária gostou do nosso trabalho, ela falou assim, anuncia para nós, tá? Não sei o que. Aí fui fazer um trabalho, ela pediu um pouco estava fora de preço, um pouco o produto, tal. A gente conversou, eu falei assim, você me dá 60 dias para eu trabalhar esse imóvel? Ela falou, dou. Vou fazer um trabalho diferenciado, vou investir uma grana aqui, vou fazer uma produção assim e tal. Falou, legal. Em 60 dias, e olha a fidelidade do cliente, eu não pedi exclusividade, hein? Só falei, você me dá 60 dias para ter a preferência de vender esse imóvel? Nada. Ela me liga um dia e fala assim, Fernando, olha, tem um corretor da imobiliária X que quer vender, falou que tem um cliente para comprar meu apartamento. Você não fala com ele? Cara, ela me ligou para falar que tinha um corretor que queria comprar o apartamento dela e ela firmou a parceria verbal comigo, bigode, né? Fio do bigode, que antigamente não tem mais isso hoje. E aí eu falei assim, não, ótimo, vou ligar para ele. Ele falou, fulano, eu sou assim, Fernando, tal, tô fazendo um trabalho específico para essa cliente. Podemos fazer a parceria sem problema. O cara não me respondeu. Que parceria? Ele escreveu assim, que parceria que nada. E deletou. Não falou mais comigo. Cara, aquilo me incomodou. Fiquei assim, nossa. Aí eu, sabendo da necessidade desses clientes de venderem o apartamento, né, eu liguei para ela. Falei assim, moça, fala com ele. Se ele realmente tiver o cliente, vende o apartamento. Não, mas e você? Falei, a prioridade desde o começo, eu não falei para você que era suprir as suas necessidades, era te atender bem? Vai e vende. Não tem problema. Mas o cara foi e vendeu. E ela me agradeceu, não cobrei absolutamente nada dela, né? E porque eu entendo que o mundo é assim que funciona. Só que o corretor que ficou marcado para ela, com certeza é você, não o cara que vendeu. Cara, ela deu um depoimento para mim, ela escreveu um texto para mim falando de tudo desde o começo e tal. Então assim, gente, Fernando, você não ganhou dinheiro. Não ganhei dessa vez. Mas é isso que o William falou. Aí vamos pensar como o universo conspira, né? Cara, existe uma verdade universal. Tudo que a gente faz reflete no resultado da nossa vida. Eu sou ateu, beleza. Se você der um passo errado, o universo vai te entregar algo que é a altura do que você está devolvendo para ele. Entendeu? Não tem sentido. Fernando, mas o cara lá é milionário, faz um monte de falcatrua. Cara, alguém da família dele está pagando esse preço. Infelizmente, às vezes não volta para a pessoa. Volta para um ente querido, volta para uma pessoa que ele admira, um amigo próximo, volta para alguém, porque é assim que a verdade do universo funciona. Então, quanto mais a gente trabalha com transparência, com honestidade, com servidão, nós prestamos serviço. Serviço é servir. Servir é fazer o melhor pelo outro. O melhor significa colocar todos os nossos valores em prol do negócio. Tá? Então, essa foi a minha introdução. E aí eu trouxe para vocês, hoje nós vamos falar, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos ver se ele vai me permitir. Esse casal foi uma venda que a gente fez. E, cara, eu sempre peço depoimento para os nossos clientes. Só que assim, eu deixo eles super à vontade, meu. Gravar um vídeo, falar é muito difícil. Imagina nós, né? Vamos colocar no lugar do cliente. Se alguém pede um depoimento para você num vídeo, se você não está acostumado, se você não é o youtuber, né? Processos de que você está buscando uma casa, né? Realização de um sonho, como foi para a gente aqui, para Jundiaí, é importante ter profissionais sérios, profissionais dedicados que querem fazer a coisa acontecer. E hoje o Fernando foi isso. Defino esse processo inteiro aqui como parceria. Acho que isso que ele trouxe no momento, trabalhando forte para a gente buscar a solução, de encontrar os valores de um lado e de outro, que dá para fechar, e deu certo por todo o suporte. Acho que se não
fosse pelo trabalho e dedicação, não daria certo. Então, obrigado e que tenha mais Fernandos, né, em Santório, as pessoas tão sérias e profissionais dedicados aí no mercado para fazer a diferença, para fazer a realização de sonhos como foi o nosso. Valeu, abraço, boa noite, tchau, tchau. Eu cheguei para eles e falei assim, cara, viu, deu tudo certo, foi um suador, cara, nossa, assim, foi um projeto grande, né, luta, negociação. Até a cama de casal eles estavam negociando para ficar no imóvel, cara. Aí eu olhava pro Renan e falava, Renan, você vai querer dormir nessa cama mesmo? Cara, imagina a história que não tem essa cama, né? Era cama usada, tá? Não era nova, não. Aí ele falava assim, cara, mas Bruna quer, o que eu vou fazer? Tava brigando pela cama e pelo lustre da sala. Não fechava por causa disso. Já pegamos esse mercado. Então, a gente, é isso. É intermediação, né? Você vai administrando, vai mediando. E aí eu cheguei pro Renan e falei, Renan, você não faz depoimento para mim? Ele falou, fica tranquilo. Não, minto. Ele me mandou um e-mail. Fernando, eu preciso falar, tenho e-mail guardado até hoje, preciso falar o que você fez por mim, cara, pela Bruna, preciso dar esse depoimento. Eu falei, como você quer que eu faça? Que eu mande aqui no WhatsApp? Eu falei, cara, olha, te agradeço, se você puder gravar um vídeo, o vídeo hoje faz toda a diferença. Mas assim, sei que é difícil, fica à vontade, hein? Se não, pode ser por WhatsApp, no e-mail, ou se sentir melhor. Tá bom, no final de semana eu faço, foi numa terça-feira. Chegou na quarta, ele me mandou. Meu, vê se ficou bom. Cara, olha o que ele mandou, eu olhei pra minha mulher, juro por Deus, cara, eu não chorei porque eu não podia ceder pra minha mulher, porque ela ia ficar... Nossa, minha mulher é sarrista, ela ia ficar em cima de mim o tempo todo, né? Mas emociona, cara. É um negócio forte, né? Você receber espontaneamente. Outra coisa é você sentar do lado do cara e falar, fala de mim aí, né, junto. Ele vai falar, né? Porque tem que falar, protocolo. Mas quando você recebe isso, é algo impactante, né? É interessante. Então é aí que a gente vê que a gente está no caminho certo, que a gente está entregando acima da expectativa. O nosso cliente espera uma experiência completa. Ele espera que a gente se doe ao máximo. Por isso que eu falei da servidão. Nós viemos para esse negócio para servir. E servir e entregar o melhor. Então hoje, ó, eu elenquei 3 temas. O nosso treinamento ele é bem extenso, mas esses 3 temas que eu elenquei hoje são temas muito importantes dentro desse aspecto, tá? A jornada do cliente, opinião profissional e gestão das emoções. Jornada do cliente. Um bom negócio acontece no tempo certo do cliente. Tá? Vocês conseguem imaginar o que é isso? Para vocês fica claro a jornada do cliente? O que a estatística mostra? Quando eu falo estatística, é porque eu já conversei com muitos proprietários de software de gestão imobiliária e os caras já me passaram muitos relatórios sobre o perfil imobiliário das imobiliárias de Jundiaí, de São Paulo e de Campinas. Conversei com esses 3 polos. A média do momento em que o cliente decide comprar um imóvel até ele fechar pode variar de 3 meses a 14 meses. É essa janela que acontece. Quando ele falou isso, eu falei assim, porque a gente não tabula muito o nosso dia a dia, né? A gente vai muito na experiência. Mas quando você começa a colocar na ponta do lápis, pega a sua gestão e começa a colocar, cara, a minha média é de 7, 8 meses. Mas não comigo. O cliente passa por essa jornada, porque dentro desses 14 meses pode ser que ele tenha falado com 8 imobiliárias. Aí você fala assim, não, Fernando, eu entendi o cliente no dia, fechei no outro. Legal. Acontece? Acontece. Aconteceu comigo várias vezes. Mas aí você pergunta pro cara assim, viu, quanto tempo faz que você está procurando imóvel? Ele fala, putz, cara, nem sei te falar, faz muito tempo. Então, assim, quando a gente fala da jornada do cliente, eu quero que vocês entendam que a gente tem que respeitar essa jornada. Se você tentar acelerar qualquer parte do processo, você perde esse cliente. Já aconteceu com alguém de vocês aqui? Vocês sentiram que o cliente escapou da mão? Você fala, o que eu fiz de errado? E às vezes não fica claro, né? Eu falo isso porque, como a gente faz muita parceria da imobiliária, eu lembro um episódio de uma moça, cara, uma parceira nossa. A gente foi atender o cliente e eu percebi que o cliente, ele mostra quando ele está cansado, né? Ele começa a ficar mais rápido na visita, menos tolerante, ele quer já resolver a parada logo. E a cliente viu, essa parceira viu que eles estavam assim. Aí ela virou para mim e falou assim, Fernando, me ajuda, meu, temos que fechar isso hoje. Me ajuda, vamos para cima, vamos. Eu olhava para ela e falava assim, pode tentar. Eu falei, pode tentar. Eu acho que não vai dar certo. Pode tentar, a gente ia vender um terreno no Marajoara.
Pode tentar, beleza. Cara, começou a apertar o cara. Ele viu que quem era o decisor lá, nesse caso, não era a mulher, era o cara, né? Era o homem. Começou a apertar. Meu, deu 5 minutos de visita, o cara falou assim, valeu, obrigado, tal. Ah, não é bem isso, não, vamos embora. Cara, passou um tempo, a gente ficou sabendo que o mesmo terreno tinha sido vendido, não para esse casal, e esse casal tinha comprado um outro terreno lá no empreendimento novo, lá no Caxambu. Nossa, fugiu o nome agora. E assim, comprou na semana seguinte. No Tamboré. Comprou na semana seguinte. Por quê? Porque ela apertou tanto que o cara ficou... Imagine, ninguém gosta de ser pressionado. A venda imobiliária não importa o valor. Não importa se o cara está gastando 100 mil ou 10 milhões. Cara, é o dinheiro da vida dessa pessoa. Jamais a gente tem que reprovar o quanto a pessoa vai investir. Se ligarem para vocês, se mandarem uma mensagem, falar, olha, eu estou procurando uma casa de 200 mil e não é o perfil de vocês, cara, tenha a gentileza, a sensatez de falar, meu, que dinheiro importante que você está dispondo para comprar seu imóvel, mas não é o nosso perfil. Eu vou fazer a parceria e te indicar para um cliente, para uma imobiliária que tenha mais a ver com esse nicho de imóvel. Pronto, você resolveu o problema dela com carinho e com gentileza. É o que a gente vê no mercado? Vamos ser realistas? Porque assim, a gente só consegue enfrentar o problema quando a gente conhece o problema. Não é o que a gente vê no mercado. Ligam para... Eu não trabalho com imóvel, com casa, por exemplo, de 500 mil para baixo. Não é o meu business. Por quê? Porque eu defini um nicho. Mas o cliente liga, cara, eu não perco o negócio. Eu sei para quem eu posso passar que vai ter produto para atender esse cliente. E aquilo que ele falou de novo. É o primeiro, talvez, o imóvel dele. Aí, depois, 2, 3 anos, o cara capitalizou, vai fazer uma nova aquisição, ele vai lembrar, cara, da pessoa que foi gentil com ele, que abriu as portas, que entregou solução. Isso é natural. Então, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado. E a jornada do cliente diz muito sobre isso. Né? Respeitar o momento. Quando o cliente vira para vocês e fala assim, olha, William, comecei a conhecer Jundiaí agora. Cara, você me leva a conhecer uns bairros, queria conhecer uns... Putz, cara, vamos falar a verdade, dá um desânimo, né? Nossa, vou correr com esse cliente, vou gastar combustível, tudo. O cara não vai comprar. Será? Eu acho assim, as experiências que eu tenho. Eu já peguei esse cliente de começo e a gente andou ali 2, 3 meses e ele comprou. E eu já peguei esse cliente de 1 ano e meio e vendi um terreno para eles no Quinta das Paineiras. Aliás, foi uma história bem curiosa. Eles falaram com milhares de corretores. Milhares. Aí o cliente ficou queimado. Sabe aquele negócio? Pô, ninguém quer trabalhar com os caras. Cara, e eu ia dando informação à medida que eles iam pedindo, eu ia falando. Cara, é lógico, você tem que saber dosar, né? Equilibrar a informação. Você não vai perder tempo, mas você vai investir o seu tempo à medida que o cliente também investe o tempo dele com você. A ponto de chegar, ela era juíza, essa moça, e ele advogado. Ela chegou e falou, Fernando, é o seguinte, por isso que eu falo que nichar é importante. Ela falou, a gente entendeu que você trabalha exclusivamente com Jundiaí. Ela falou assim, Marajoara, Quinta das Paineiras e Malota, o que você me indica? Como eu já conhecia o perfil deles, eles queriam fazer uma casa muito grande e queriam que se transformasse num ativo. Queriam ter liquidez. Naquele momento, eu entendi que o Quinta das Paineiras fazia mais sentido para eles, por conta do tamanho do terreno e tudo mais. Falei, olha, pensando na estrutura familiar de vocês e no que vocês pensam sobre imóvel, eu recomendo que vocês comprem aí. Aí ela virou para mim e falou assim, putz, cara, eu e o Renato falamos disso ontem à noite, eu só queria que você confirmasse isso. Vamos lá amanhã? Vamos. Peguei a Janice da JB, Janice, você tem aí terreno no Quinta? Eu tinha um só. Ela falou, tem 4, do mesmo dono. Eu falei, vamos embora. Cara, olhamos lá, tal, agora vou trazer minha mulher. Porque sempre é o Renato. Vou trazer minha mulher. Foi no dia seguinte, falou, esse aqui é o terreno, esse aqui é o terreno. Fechou. Cara, 1 ano e meio depois. Porque é assim que funciona. Alguém aqui já comprou imóvel? Todos, né? É facinho de tomar decisão. Se a gente sabe disso, a gente se coloca no lugar do cliente, não dói. Entendeu? Vocês perceberam um detalhe, né? Ele tinha um terreno no condomínio, mas ele não deixou de mostrar os outros disponíveis. Para ele não correr o risco também de ela dever o terreno dele e o cliente não gostar, no dia seguinte vai lá e compra o outro. E você fica ficando dedo por não querer fazer uma parceria. Cara, teve um terreno lá, exato, olha, veja só. Quando a jornada começa a funilar,
E isso eu recomendo que vocês façam uma análise muito precisa conversando com o seu cliente. Tem aqueles clientes que vêm, vamos falar de médio padrão. Então, assim, o Eloy, o Ermida é o destaque de Jundiaí, né? Quando se fala de médio e alto padrão, né? De casas de médio padrão. É o Ermida, né? Até que venha o próximo. Então o cliente de fora, ele já fala, eu quero ver o Eloy. Aí você fala, tá bom, vamos mostrar o Eloy para ele. Aí a gente começa a andar, né? A gente abre um pouco do leque para o cara abrir a cabeça, né? Você vai explorando, vai entendendo. Olha, eu preciso estar perto preciso ter acesso a Anguera, porque 2 dias da semana eu vou para São Paulo. Cara, não adianta você colocar ele no fundo do Caxambu, que só para ele sair do Caxambu ele leva 25 minutos. A não ser que você... Mas você tem que expor isso para ele. Gente, olha, existe um loteamento assim, assado, você tem essa opção. Só que você vai ter um trajeto maior para você se deslocar até você pegar Anguera. Tudo bem para você? Teve cliente que me falou, cara, eu adoro dirigir, isso para mim é o de menos. Ótimo, você tem que entender o seu cliente. Você só pode ser útil se você conversar com ele. Né? E aí, onde o negócio começa a ficar bom? Quando ele decide por uma região. E vocês têm que conduzir eles para isso. Cara, o que fez sentido para você? É o Eloy mesmo? Fernando, então eu pensei, cara, o Eloy não necessariamente. Você tem alguma coisa ali no Jardim Samambaia? Tal? Não, então tem alguma coisa assim, faz mais sentido para você, faz mais sentido. Quando você define, aí você tem que explorar tudo que tem possível ali dentro. Porque o cara já focou. Se você não abre o leque, ele vai sair de lá. Tem perfis comportamentais que são mais diretos. Eu sou um cara assim. Hoje eu estou conversando com a Mariana. Se a Mariana me der uma informação que me gere credibilidade, eu não vou nem discutir. Eu vou começar a aplicar o que ela me falou. Eu sou direto. Tem cliente que o cara é desconfiado. Ele vai querer investigar, ele vai querer ligar. E aconteceu isso lá no Quinta. Nós tínhamos 4 terrenos para apresentar para ela, para essa cliente, e mais um que a gente não sabia se tinha vendido ou não. Estava anunciado, mas estava muito barato. E o cliente olhou e falou, e esse terreno? Cara, a gente pensa, eu e ela parecia 2 loucos atrás, e falando, tentando fazer parceria com a pessoa lá. Tá disponível terreno? Não, tá disponível. Então tá bom, dá para visitar? E ela fazendo jogo duro, não queria levar o cliente, não queria abrir a parceria. O Renato falou assim, ó, eu não vou fechar agora, porque eu preciso ver esse terreno. Ele precisava ver todas as opções. Ele marcou no dia seguinte, determinada hora. Cara, olha isso. E a corretora afirmando que estava disponível. O que aconteceu? Ele foi até a portaria. Pergunta se a corretora apareceu. Você acha que isso não acontece? E agora, para a gente fechar a questão da jornada do cliente, o que eu quero deixar claro para vocês? Quando você está preparado, quando você está focado na profissão, no seu negócio, quando você entende seu portfólio, quando você conhece os produtos disponíveis no mercado, porque assim, quando você nicha, se você trabalha Jundiaí, Louveira, Itupeva, se você tem um raio de trabalho que você domina, fica na sua mente isso, né? Então assim, a mente criativa, ela faz uma conexão entre aquilo que você sabe do cliente e os produtos disponíveis. Esse é o pulo do gato, né? Quando você tem isso mapeado na sua cabeça. Aí você fala assim, Fernando, acontece do peixe, da isca cair na boca do peixe? O Renan e a Bruna. No trânsito, a Bruna liga no meu celular. Olha, eu gostaria de saber dessa casa disponível. Isso foi um sábado à tarde. Não, está disponível essa casa. Tal. Você poderia ir lá com a gente, porque a gente já está em Jundiaí e tal. Eu falei, olha, eu posso, se o cliente puder receber, está fechado. Liguei, era inclusive a casa de um conhecido meu. Liguei para ele e falei, viu, pode? Ele falou, pode. Deu 5 minutos, o Joãozinho me liga. Ô, Fer, tudo bem aí, cara? Essa casa está disponível? Eu falei, João, o cliente acabou de marcar, cara. Eu falei, por que você não falou dessa casa para ela? Acabou de marcar comigo. Não tem o que fazer. Vamos lá e vendemos. Caiu o anzol na boca do peixe? Caiu, mas não é que ele não tinha a jornada dele. É que eu estava preparado, eu conheci o produto. Vocês entenderam o que eu falei? Eu falei, a casa está disponível, porque eu tinha certeza que estava. Faz o follow. Vocês têm imóvel anunciado? Faz o follow. Como é que tá? Tá vendendo essa casa? Como é que tá? A pior coisa, cara, e hoje não cabe mais isso também, é você ficar com um monte de imóvel boi de piranha para chamar o cliente, o cara fica louco, cara. Tem muita imobiliária grande fazendo isso. Muito. O cara fica louco. Você tem, por exemplo, você tem um terraço Vila Bela, que não é a unidade que está anunciada, mas você tem um terraço, você tem para suprir? Legal. Legal, é interessante você deixar lá. Agora, você tem uma casa específica. Eu tenho uma casa na Malota, que é uma casa de fazenda. Cara, ou ela está disponível ou ela não está disponível.
Porque o cara que quiser comprar essa casa, ou ele vai querer comprar essa casa, não vai querer comprar nenhuma outra. É muito específica. Não dá para você falar, eu tenho outras similares. Aquele caixote quadrado, integrado, tudo. Ele falou, não é isso que eu estou procurando. Então tem que zelar. Então, assim, tem que saber, vocês têm que estar preparados, porque a jornada do cliente pode acontecer isso. O cara está rodando há 1 ano e 2 meses com uma imobiliária, não conseguiu suprir. A hora que ele abriu o leque, ligou aqui na Inter e falou assim, olha, eu quero uma casa assim, eu tenho. Aí você vai falar assim, a balela do Fernando vendi num dia. Mentira, porque esse cliente já está correndo, Só que ninguém conseguiu fisgar ele. Se você respeita eles e respeita a jornada do cliente, eu garanto para você, esse cliente vai respeitar vocês e vai ficar com vocês a jornada toda. Porque você concorda? Cara, pensa, comprar um imóvel, o brasileiro gosta de carro, né? Então comprar um imóvel, comprar um carro, é um negócio que borbulha o nosso coração, a gente vê isso o tempo todo. Cara, eu decidi comprar uma sala comercial em um determinado momento. Cara, você consegue parar de pensar nisso? Porque quando você toma decisão, você quer encontrar a solução. Agora imagine que você tem uma pessoa que te bota debaixo do braço e fala, vamos junto? Vamos fazer isso junto? Cara, é tudo que a pessoa quer. É tudo que o nosso cliente quer. Então, para fechar isso, beleza? Então essa é a jornada do cliente. Esse é legal, hein? Só uma observação. Pode, por Eu favor. acho que é interessante também, porque a gente fala bastante aqui, a questão da jornada do cliente, a falsa ilusão também de que a pessoa, né? Peguei um cliente, perdi o cliente, demorei meses para vender. E a gente tem aquela ideia de que, cliente frio, cliente quente, é justamente essa questão. Não existe isso. O frio vai esquentar uma hora. Não existe isso. Tem um casal que eles trabalham, um casal de imobiliários, não me lembro o nome deles, eles moram no mesmo lugar que eu. E ele também chama Fernando. E um dia eles estavam tomando café num lugar lá, eu encontrei eles, sentei e comecei a tomar café também, porque eu sou curioso, gosto de falar, né? E aí eu perguntei, como é que tá a vida imobiliária? Eu falei, cara, como você lida com seus leads? Aí ele falou assim pra mim, cara, porque ele falou assim, eu não tô dando conta, eu tenho muito lead. Você tem muito lead? Aí ele falou assim, o lead, ele tem um sisteminha, né, automatizado, entra em contato, não sei o quê. O lead não foi, eu já vou pro próximo. Falei, nossa, você está perdendo muito dinheiro, cara. Mas muito dinheiro. Melhor que valide. Porque a questão, para mim, hoje que é muito clara, quantidade de leads significa muito pouco, cara. Muito pouco. Eu falei para ele, falei assim, eu imagino que você está investindo para gerar todos esses leads. Agora, o que eu não imagino é o quanto você está perdendo dinheiro para não dar atenção para o lead certo. Porque todos os leads são certos. Entendeu? Tem momento. Por exemplo, a gente enfrenta na jornada. Eu fui atender uma cliente lá no apartamento. Cara, ela amou o apartamento. Ela não tinha ido para o banco. E foi de uma parceira. E eu falava para o parceiro. Falei, fez análise de crédito dela? Falou, não. Ela falou que até 900 mil ela pode comprar. Cara, a hora que ela foi ver o crédito dela, ela podia comprar 500 mil. Aí, é trabalho jogado fora. Por isso que a gente fala, briefing. O briefing é a arte de você conhecer seu cliente. Você tem intenção? Cara, mas tudo tem que ser com muito tato. Você tem intenção de comprar essa casa? Como seria a forma de pagamento? Só para ver se está alinhado com o que o proprietário ele busca. Não, é compra direta. Pegando essa ideia do briefing, só para compartilhar uma experiência que você faz, pessoal. Como que você faz o seu briefing normalmente quando você recebe o lead? Mensagem, WhatsApp, ligação, marca presencial? Então, isso é legal. Isso foi um estudo que a gente fez também, que assim, eu comprovei na prática. Comprovei na prática. O que acontece? Existem duas formas de você interagir com o seu cliente. O lead vem por WhatsApp, né? É a principal ferramenta que a gente se comunica. O que eu pude constatar? É que daí vai entrar no outro tema, cara. Se vocês precisarem me interromper, vocês vão ir cortando, tá? Porque tem muita coisa. Que chama comunicação virtual. A maneira que a gente se comunica com o cliente ele não concorda que ele não está vendo quem nós somos. Então ele tem uma ideia. Como a gente se veste, como a gente se porta, a nossa postura, isso não é retratado na comunicação virtual. O que traduz para ele quem nós somos? A linguagem que a gente usa. Então, se a gente se comunica bem, se a gente se comunica de forma correta, se a linguagem, se o texto é bem escrito, se tem concordância, se não tem vícios de linguagem, tudo isso vai traduzir quem nós somos. Então, eu até gosto de dar um exemplo que é muito curioso. E isso é real. Eu fui comprar um carro e aí eu entrei na OLX lá, né? Fui atrás de uma oportunidade e eu liguei pro cara, sei lá, carro que era.
Viu, fulano, eu tô procurando esse carro, assim, assim, sensado. Ele escreveu no WhatsApp. E aí, mano, beleza? Ô, a hora que você quiser, cai pra dentro e vem ver o carro. Ah, desliguei, falei, pô, sério. Ou é roubado, ou esse carro não existe. É armadilha. É armadilha. Vocês entendem a importância de saber se comunicar? Porque, vamos imaginar, chega um cliente para vocês, o cara é um executivo de uma empresa que quer comprar uma casa de 3 milhões. Ô, mano, vamos ver essa casa. Estou forçando a linguagem aqui. Mas qualquer coisa que você fale que fuja do escopo que ele está acostumado a ter um diálogo, você perde esse cliente. Numa frase. Nós falamos isso semana passada. Numa frase você perde seu cliente. Até o cliente de 200 mil reais. Até o cliente de 200 mil reais. Até o cliente de 200 mil reais. Então, o que funciona para mim? Mais do que escrever um texto no WhatsApp, o que tem funcionado muito é uma mensagem. Então, assim, eu penso no que eu vou falar e deixo uma mensagem. Normalmente eu falo, olha, aqui é o Fernando, eu trabalho na Santoro Imóveis, eu faço o primeiro contato de atendimento, mas geralmente vem elencado com algum produto, né? Fala, o que chamou a atenção nesse produto? Você pode me dar mais detalhes do que você busca? Assim a gente pode ser assertivo com você. Porque eu não quero fazer você perder tempo, eu quero poder te passar opções que vão de encontro com aquilo que você busca. E aí você começa um diálogo. E o que é curioso da mensagem? O WhatsApp, quando você escreve um texto, o cara no print da tela, ele dá um olhar, ele já vê o conteúdo. Cara, se não interessou para ele, ele não vai responder. A mensagem, o cara vai ficar louco, Paulo Vica. Louco. Ele pode não responder depois, mas ele vai ouvir sua mensagem. Porque aquilo vai coçar. Ele fala, esse cara tá falando. Entendeu? E sempre termina com uma pergunta. Assim você força o cara a te... Se ele for te ignorar, ele vai te ignorar, não tem como. Mas faz o cara pensar. Mas assim, mensagem de áudio, cara, putz, é imbatível, cara. É imbatível. É imbatível. Então é só um resuminho do que foi esse aspecto aí, né? Então vamos lá. Opinião profissional. Sua opinião pessoal não tem valor nenhum para o negócio. Eu vou abrir contando um case real também, tá? Fomos vender uma casa no Nature Village. A parceira lá, morava lá, dominava o espaço. Liguei para ela, falei, ó, tem uma casa assim, assim? Ela falou, tenho 3. Beleza, vamos fazer a visita? Vamos fazer a visita. E o cliente já estava com a gente, imagino que umas 2 semanas a gente estava conversando, o cliente era nosso, o produto dela. Aí nós fomos lá, e eu já conhecendo os clientes, eles eram bem reservados. Aí eu cheguei, a gente saiu andando, o rapaz ficou comigo, a moça ficou com ela, a parceira, e fomos desparceirados, né? E essa corretora, eu já sabia, assim, que era meio delicado, porque ela falava muito, e falava muito sem muito coerência, sem muito filtro. Então. Tô falando que é real, e ela sabe que é real esse caso, né? Mas eu preciso expor isso para vocês. Aí nós saímos andando, e eu já fiz a leitura. Falei, cara, ela vai atropelar os bois aí. Nós já tínhamos visto uma casa, nós vimos outra, e a gente estava indo para a terceira. E fomos a pé, né? Passando pela fazendinha, tal, não sei o que, fomos conversando, deixando os caras se ambientarem, né? Cara, eu colei nela e falei assim, ó. Por favor, o que você acha não importa. Se controla. Não imita a sua opinião, pessoal. Beleza? Beleza. Ela olhou e falou assim, ela fez assim. Falei, tá bom. Cara, acabei de falar isso. Mas é aquele negócio, parece criança, né? Fala, não faz. Aí, beleza, a gente andando, ela falou assim, e aí eu tava meio perto, né? Ela, você viu aquelas 2 casas? Nossa, eu adorei aquela tal. E era de longe a mais bonita. A cliente virou para ela e falou assim, nossa, você sabe que eu gostei mais da outra? Cara, na hora, deu uma gelada nas duas. Acabou a empatia. Acabou. Cara, o que a gente acha não importa. O que vocês pensam a respeito do imóvel não importa. Você sabe o que importa? A nossa opinião é uma opinião profissional. O que é uma opinião profissional? É uma opinião técnica. O que essa casa tem? Qual é a configuração dela? Ela tem ar-condicionado? Tem estrutura para ar-condicionado? Tem estrutura para aquecimento solar? Quais são os apoios? Né? Como foi? Coisas que eu gosto de pensar. Poxa, como ela foi construída? Qual que é o tipo de edificação? O nível de acabamento? Cara, é opinião técnica. Ó, essa rachadura aqui é uma rachadura que ela tem impacto sobre a estrutura, é uma rachadura só de acomodação. São itens importantes para a gente saber. Isso é ser um corretor profissional. Agora, falar o que você acha que você não acha, o sonho não é teu. Não é você que vai comprar. Não faz a mínima diferença. Pelo contrário, quando você imita a opinião profissional, você perde o seu cliente.
Porque o maior desafio nosso é gerar empatia. Para a gente fidelizar, precisa gerar empatia. Gerar empatia é deixar o cliente sonhar, é deixar ele falar, é deixar ele emitir as opiniões dele. Você não tem nem que concordar. Cara, pô, adorei essa casa. Faz sentido para você essa casa? Pô, que legal. Então a gente está no caminho certo. Porque tem uma máxima, tá na capa do meu site isso. Nós vendemos imóveis que façam sentido para os nossos clientes. Se a gente fizer esse exercício, a nossa vida é pautada por esse aspecto. Quando a gente tem certeza que a gente vai gostar de onde a gente vai morar, quando a gente pisa lá e aquela energia do espaço fala com você. Você fala, eu me vejo morando aqui, eu vejo colocando minha família aqui dentro. Se não tem esse start, cara, você pode falar o que você quiser pro seu... Cara, essa casa vai entrar em leilão. Ela tá barata pra caramba, tá abaixo do mercado. Não adianta. Por quê? Porque o racional é 10% do processo. O cara paga mais se fizer sentido para ele. Entendeu? Então a sua opinião não importa. Gente, não caia nessa cilada. Vocês perdem o cliente e ele não vai te falar porque ele saiu de você. Sabe o que mais dói? É quando o cliente não te dá mais retorno e você não sabe por que você errou. Então eu já estou mostrando para vocês. Esse aqui é um aspecto fundamental. Não caiam nessa armadilha. Porque o cliente vai te perguntar. O que você achou dessa casa? Ele quer a validação. Ele espera a validação. Ele está com você ali. Cara, é simples. Essa casa te agradou? O que ela te chamou a atenção? Porque para mim ela tem um espaço do que você busca. Ela tem a integração da cozinha que você procurava. Ela tem um quarto amplo para você fazer de escritório. Então, assim, tecnicamente ela tem o que você quer. Se faz sentido para você, estamos no caminho certo. É o máximo que a gente pode entregar. É o máximo. Mais do que isso, gente, corta. Corta. É a vontade do cliente. Beleza? Então, essa é a opinião profissional. E agora, gestão das emoções. O desequilíbrio emocional pode ser o fim de um ótimo negócio. Então, aqui no tema anterior, eu falei sobre a questão da empatia, né? Que é o maior desafio que a gente tem para gerar fidelização. E vamos lá. Mesmo que você entregue um trabalho fora da curva, uma experiência completa para o seu cliente, fidelizar é o maior desafio que nós vamos ter no mercado imobiliário. Culpa nossa, tá? Culpa nossa. Porque ele acha que comprar com A, B, C, Y, Z não faz a menor diferença. Parece que a gente nem ganha para fazer isso. Tamanho é o descaso que eles descartam a gente. Mas isso é anos, décadas de trabalho mal feito. Tá? Isso criou uma crença. Fernando, como que você sabe disso? Lembra o Renan e a Bruna que deu depoimento? Há 3 meses atrás, a Bruna comprou uma sala comercial com a cunhada dela. Compraram comigo? Não foi comigo. Se eu fiz alguma coisa de errado, o depoimento desse está aí. Não faz diferença. Não é o médico da família. Não é o médico. Cara, eu usei essa frase. Exatamente isso. E hoje em dia também, até esse médico da família não é mais o médico da família. Não. Mas antigamente tinha esse terceiro tipo. Pô, o cara é o médico da família. Mas não é, né? É o tamanho da falta. É por isso que eu falo. Por isso que esse movimento, para mim, ele é... Cara, porque é isso. É nós juntos mudando a realidade do nosso mercado. Eu quero viver disso até ficar velhinho, até morrer. Se eu quero estender a longevidade da minha profissão, eu preciso que cada um de nós sejamos uma andorinha. Para que a gente faça um verão novo. Sozinho eu não consigo. Né? Eu sei o que precisa ser feito. A gente precisa aplicar isso no nosso dia a dia. E a gestão das emoções, ela diz muito sobre isso. Qual é a premissa básica do corretor imobiliário? Qual a característica básica? Quando a pessoa migra para o mercado imobiliário, é porque a profissão que ela estava inserida já não está suprindo mais ele. Ele já não consegue uma recolocação. Esse é o raio-x global, tá? Não estou dizendo que é o caso de vocês, estou dizendo que é a realidade do mercado imobiliário. Vem para o mercado imobiliário porque é fácil, o processo seletivo é só tirar o Cresce. Embora eu tenho um conhecido que até dei esse treinamento para ele, eu presentei o treinamento, ele conseguiu ser mandado embora de uma imobiliária. Eu olhei para ele e falei assim, qual foi a proeza? Falei, isso é um quê? Falei, qual a proeza que você conseguiu ser mandado embora? Ah, falavam que eu não vendia, que eu não falava. Não, tem mais. Tem mais coisa. Um dia ele me conta. Aí tem. E ele é bonzinho, rapaz? Nossa. Ou aquela crença de que, não, o bom de ser corretor é que ele trabalha pouco, né? Você
consigo ficar só... Ah, vendo imóvel a cada 3 meses. Nossa, aí fico tranquilo. Uma horinha por dia, ele tá tranquilo. Você faz seu horário. Então, assim, é o outro elemento. Cara, ou você é corretor, ou você não é. Não pode... Ah, eu estou corretor. Cara, boa sorte, vai embora para casa. Sabe, não atrapalha o nosso mercado. Ou você é, ou você não é. Porque quando você decide ser, você absorve tudo isso que está acontecendo. Você presta atenção, você se qualifica, você se torna um corretor melhor, um profissional melhor. Você respira isso. Faz diferença, né? Então, o que acontece dentro desse cenário? O corretor ele vai trabalhar, a corretora ela vai trabalhar, e financeiramente ela está em instabilidade, certo? E aí o que acontece? Ele começa a transmitir isso para o cliente dele. Ele fica impaciente, ele fica forçando venda, ele quer fechar a locação que nem um louco. Por quê? Porque ele precisa pagar a conta no mês seguinte. Aí eu vou dar outro dado científico para vocês. Isso é subconsciente. Eu não vou nem entrar no mercado imobiliário, tá? Você está do lado de uma pessoa, a pessoa está assim. Ó. Você consegue ficar perto dessa pessoa? A energia dela, ela te expele. Ela cria distanciamento. As suas emoções com o seu cliente faz a mesma coisa. Aí o seu cliente 1 espelha, seu cliente 2 espelha, seu cliente 3 espelha, seu 10º cliente espelha. Você fala, não serve para isso. Cara, eu não vendo, aí você fica pior. Eu não vendo, você fica pior. Aí você vai pro buraco. Mas não é que isso não é bom. É que suas emoções estão expelindo seus clientes. Eu sempre passo isso para eles aqui, para mim, da questão negativa para mim, eu sempre aprendi isso também, que venda é energia total. E isso eu aprendi na prática, no poker. Né? Porque quando eu jogava, nossa, tem que ser frio calculista, né? Eu joguei muito tempo campeonato de poker, assim, hoje não mais, mas sempre que eu via amigos meus, até mesmo comigo, quando você colocava necessidade, putz, eu tô precisando de dinheiro, ou tô não sei o que, eu não vou arriscar. O medo te tira a segurança, você perde a segurança de fazer a sua aposta, o seu jogo. Não aposta, é um jogo. Né? Exatamente. Você desenvolver a sua estratégia, você elimina por conta disso. Isso você aplica totalmente nas vendas. Exatamente. E porque assim, Fernando, mas eu tô com uma situação difícil em casa, tenho um boleto para vencer. Cara, todos nós passamos por instabilidades financeiras, não tem como. Quem tem a empresa, tem o aluguel para pagar, tem as contas para pagar, tem o dia a dia. Cara, aliás, você já abre o mês devendo, né? É o que eu falo. Você tem empresa, você já abre o mês devendo. Aí você tem que correr atrás. O contador que o diga. Então, assim, não adianta, gente. O que vocês têm que entender? A situação está difícil? Tá. Mas a gente não está ali para servir? Se a gente está ali para servir, a gente tem que entender que no momento certo vai dar certo. Porque existe uma confiança no universo de que o que eu estou entregando é bom e ele vai me devolver bom. Vai para o atendimento sóbrio, tranquilo, preparado para servir. E vai voltar para vocês. Então isso é um ponto de desequilíbrio muito... Isso daqui eu chego a acreditar. Mais de 90% dos negócios que a gente perde por conta das emoções. Porque ela cria um turbilhão de coisas ruins ali, o negócio não flui. Você lembra que eu falei da parceira lá do terreno? Cara, ela botou as emoções dela. Ela não era grana. Ela estava cansada. Ela estava esgotada de correr com aquele cliente. Que fim que a gente pode esperar? Só tem um roteiro, né? O final é infeliz. Não tem jeito. Tá? Então, aí eu resumo. Ó. Você, corretor de imóveis, é a chave do processo e do sucesso. Qualifique-se cada dia mais. Tá? E só um adendo, tem um aspecto da minha vida que mudou assim radicalmente, quando eu peguei gosto por leitura. Não é do nosso cotidiano, né? Do brasileiro lê muito. Mas assim, a nossa profissão ela é eclética. A gente cada dia nós lidamos com um cliente com um perfil diferente, com gostos diferentes, com conhecimentos diferentes. E para a gente gerar empatia, nós temos que ter conteúdo para entregar para esse cliente. Fernando, eu tenho que entender tudo de medicina? Não. Mas se o cara conversar com você, ele é médico. Você fala, poxa, você sabe, conhece alguns aspectos gerais. Cara, é só para você trocar uma ideia. Ele não quer que você saiba o que ele sabe. Ele só quer poder interagir. Então, conhecimentos gerais. Nós ficamos tanto tempo na internet, no celular. Cara, ao invés de ficar vendo coisas fúteis, tem conteúdo relevante, conhecimento geral. Sabe, tira uma parte do seu dia para você fazer isso. Pega um autor que você gosta, lê um livro. Né? A gente tem que fazer isso. Faz parte do nosso negócio.
Não. O cachorrinho passando. Não, esse é um aspecto curioso, eu vou contar para vocês. Eu já vendi alguns imóveis que estavam anunciados nas outras imobiliárias e o cliente falava assim: "Ah, eu não vi essa casa". Eu falei: "Você viu, só que você não viu do jeito certo". Todo produto é bom, gente. Todo produto é bom. Todo cliente é bom, desde que dentro do contexto certo. Entendeu? Não dá para você chegar no imóvel, uma sala maravilhosa como essa, vocês me pedem para vender. Não é legal. Eu venho aqui e tiro foto do rodapé. Aí eu venho aqui e tiro foto da mesa, desse canto, só aqui. Cara, o que o cliente busca? Integração. Ele precisa conhecer o espaço. Você vem aqui, tira uma foto ampliada, iluminação acesa, tudo em ordem. Cara, é outro produto. É outro produto. É outro produto. Você ganha valor agregado. Você ganha... Nós buscamos o belo sempre. Essa é a natureza humana. Senão Deus não criaria montanha, o céu, o mar, as araras. Ele não criaria isso se não fosse para buscar o belo. Então a gente precisa apresentar o belo. Captar se a gente, e assim, existem algumas... Dentro desse treinamento, tem um módulo que eu explico como funciona a fotografia imobiliária mesmo. E é muito simples. Você precisa ter um celular legal? É bom que sim. Né? Porque na nossa profissão é uma ferramenta. Né? Precisa ser não precisa ser o mais top, mais caro, mas precisa ter alguns recursos específicos para você precisa ter um zoom out, um zoom in, né? Para você poder ampliar o leque, colocar... Cara, segredo básico da produção imobiliária. Ângulo. Quanto mais ângulo... Por exemplo, você tem uma casa que... Sala, TV, cozinha integrada. Como que você vai picar essa imagem? Cara, o cliente quer saber que é integrado. Vai lá atrás e tira uma fotona linda. Acabou. Em uma foto, você traduz o que é a casa. Não precisa mais do que uma. Acenda todas... Fotografia é luz. Acenda todas as luzes da casa. Se vocês tiverem curiosidade depois, tem um movimento que está vindo dos Estados Unidos para cá, chama home staging. Eles são experts nesse assunto. Eles preparam a casa como se fosse a casa velha, antiga, como se fosse lançamento. Cara, eles levam mobiliário novo para casa. Eles levam quadro quando não tem quadro. Cara, parece uma casa decorada. Eu particularmente acho legal, é a cultura deles, mas eu gosto de retratar o que é real, né? Porque o cliente vai se deparar com o que é real. Entendeu? Eu não consigo, mesmo eu tendo recurso, né? Tá rasgada a pintura, tá riscada a parede, eu deixo riscado, porque ela vai ver a parede riscada. Né? Não é isso que vai fazer o cliente comprar ou não. Foto é ruído. Por exemplo, essa sala, se eu deixar essas coisas aqui em cima, o ponto focal vai tudo para isso aqui, não vai para o ambiente. Isso aqui causa ruído. Você quer tirar foto dessa sala? Organiza as cadeiras, limpa a mesa, que a mesa tem uma extensão ótima. Coloca o ponto focal naquilo que é estratégico. Um espaço do café, coloca uma xicrinha vermelha, sabe? Aí sim, cria-se uma roupagem, mas é específica, né? Sim. Específica. Porque isso daqui não é teoria não, viu? Isso aqui é prática. Isso aqui é do meu dia a dia, isso aqui é o que eu vivo diariamente. Só deixar eu não sei se vocês... Um elemento que é, só para fechar, importante, que é a questão seguinte. Você vê na internet, tem muita gente vendendo conteúdo, né? Colocando conteúdo. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Todos esses conteúdos, eles têm por premissa princípio. Tá? O que são princípios? É aquilo que você entende, carrega com você dentro de você no coração e vai aplicar do seu jeito. Quando o pessoal fala de metodologia, você tem que abrir o olho. Desculpa seu nome mesmo? Zito. Se eu e o Zito formos para um atendimento, né? Eu e ele sabemos que a minha opinião pessoal só pode atrapalhar e não vai ajudar em nada, é um princípio. Você está entendendo isso como princípio, como conceito. Aí você vai pegar esse conceito, esse princípio e vai aplicar a maneira que você enxerga o mundo, que é o seu método. O método ele é individual, é seu. É como você interpreta e como você age. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque aqui dentro da imobiliária mesmo, pode ser que entre vocês você fala, puxa vida, aquele corretor vende mais, aquele corretor tem um jeito bom de trabalhar, eu vou copiar o jeito dele. Vai frustrar. Vocês não vão conseguir. Porque o método é individual. O princípio é universal. Se a gente fala que você tem que fazer a gestão das emoções
é o conceito. Por quê? Porque faz sentido, porque você sabe que você vai perder se você chegar lá aflito, porque você tem que pagar o boleto no dia seguinte, e transferir isso para o seu cliente, ele vai fugir de você. Isso é o princípio. Como você vai gerir isso é seu. Só para deixar claro, tá? Para vocês, quando forem ver alguma coisa na internet, querer pegar uma inspiração, um conteúdo específico, e o cara falou, faça assim. Rapaz, não faz. Entende o que ele tá, qual é o contexto que ele está trazendo para vocês. Imprima a sua identidade sempre. Mantenha a sua identidade. É o que mais tem hoje. Porque, cara, o ser humano é único, é individual. O ser humano é um ser exclusivo. Então, cada um de nós temos o nosso próprio valor. Nós temos nossos próprios méritos. E não precisa copiar do outro. A gente precisa entender o princípio. Isso sim. É como a Bíblia, né? Para quem já leu a Bíblia, Jesus e Deus, eles mandam a gente fazer de acordo com aqueles princípios. Como a gente anda nessa terra, é a gente que decide. A gente sabe o princípio. Né? É isso. Então, depende do seu objetivo, né? É muito subjetivo mesmo falar sobre isso. Porque, assim, eu vou falar de novo. Meu conceito, tá? Meu princípio. Eu não estou preocupado com isso. Tanto é que, assim, eu tenho 3 canais no Instagram. Tem o meu pessoal, que era o meu pessoal meio profissional. Aí eu já entendi que isso não funciona. Tenho da imobiliária e tenho do corretor de valor, que é onde eu quero realmente acontecer como corretor. Né? Então, por isso que eu defini esse espaço. E por que eu fiz isso? Porque a minha vida pessoal se misturava com a minha vida profissional. E eu não me sentia confortável em expor a minha família. Por isso que eu falo para você que a questão da metodologia é muito complicada. Por que eu misturava meu pessoal com o meu profissional? Porque eu via outros corretores fazendo isso. Que é o que ensina, né? Que é o que ensina. Não, cara, não existe verdade no mundo virtual, absoluta. Não existe. De novo, para mim, o que é claro, quando o seu cliente se depara com o seu produto, ele precisa ter confiança naquilo que ele está vendo. Certo? Então você tem que transmitir de uma forma que agregue valor. Cara, eu lembro uma vez que eu fiquei com raiva de mim mesmo. Né? Eu jogo bola no clube lá no campeonato interno e eu saí do jogo, cara. A gente tinha ganhado, eu tava animadíssimo, né? Falei para um amigo, eu tirei uma foto com a marca eu patrocino o time, né? E aí postei na cena, jogando bola, fazendo exercício. Cara, meu cliente quer saber se eu tô jogando bola, fazendo exercício, cara. Não quer. Isso é o que se vende no mercado, entendeu? Você não faz a mínima diferença. A não ser que você queira ser youtuber. Aí você vai ter que ter regularidade, você vai ter... Cara, nosso negócio é gerar valor. Então, quando você, assim, independente das vezes que você vai aparecer, mas eu acho que tem que aparecer, quem não é visto não é lembrado, mas você tem que aparecer do jeito certo. A estratégia é, quando aparecer, tem que criar valor. Tem que criar valor.